Mas agora vem o nosso alimento espiritual, que é a palavra dele, que tem poder de cura, poder de restauração, poder de nos salvar, que é o mais importante. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já entoamos louvores diante do teu altar. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha visitar cada coração, visitar cada mente, que nesta hora o Senhor venha tirar os pensamentos que não provêm do Senhor, tirar todo o medo, toda angústia, toda decepção, mas que a partir de agora, ó Pai, a tua igreja venha sentir a tua presença, que o teu Espírito Santo, Senhor, através da tua palavra, venha trazer renovo, venha trazer paz, venha ressuscitar sonhos nesta noite, venha trazer a cura e o fortalecimento do Senhor. E o mais importante, ó Pai, que a tua palavra tem poder de nos salvar. E diante de ti nós apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Fala com a tua igreja, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, versículo 14. Vinte e cinco, 14. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os teus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te confiarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
Podeis assentar, irmãos. Quando nós começamos uma caminhada com Deus, nós vamos aprendendo aos poucos. Foi assim com os discípulos, foi assim com os profetas, com todos os grandes homens que andaram com Deus, com os reis. E quando você começa a andar com Deus, Ele começa a trabalhar dentro do nosso coração. Fiel no pouco. Por que fiel no pouco? Talvez porque se Deus te der muito no começo, você se perca no tempo, se perca no mundo. Aqui estão falando de talentos, um valor irrisório, poucas coisas. 5 talentos. Aos olhos humanos, aquilo não tinha valor nenhum. Mas vocês lembram quando aquela viúva pobre foi ofertar no gasofilatos o pouquinho que ela tinha? O Senhor Jesus falou para os seus discípulos que ela tinha ofertado tudo de coração. Aqueles que estavam ofertando muito, estavam ofertando das sobras, não estavam preocupados com a obra de Deus. A palavra de Deus, ela fala aqui em Lucas 25, que quando o primeiro que recebe 5 talentos, quando o seu servidor, o seu patrão vai embora, que aqui está falando de Jesus, ele já correu para multiplicar aqueles talentos. Às vezes nos olhos humanos a gente não consegue entender o verdadeiro valor que essa palavra ela tem. Você não consegue entender o tão grandioso é estar aqui na presença de Deus. O tão grandioso é você vir aqui louvar a Deus. Isso é uma coisa honrosa para nós. É muito grandioso e gratificante. E quando você se esforça simplesmente para vir ouvir a palavra de Deus, Deus se agrada. Você está juntando o pouco que Ele colocou nas suas mãos. Fiel foste no pouco, muito lhe acrescentarei. Então, para você receber algo grandioso de Deus, é preciso você ser fiel com as pequenas coisas que Ele vai colocar nas suas mãos. Quando o povo é tirado do cativeiro, que é colocado no deserto, aquele povo tinha posses, porque Moisés, através de Deus, falando com ele, fez com que o faraó pagasse tudo que estava devendo. Eles saíram com muita riqueza, gado, ouro. Só que no deserto você não tem como gastar isso. E você tem que ser fiel com aquele pouco que Deus dava para eles. O maná que caía do céu, a água que jorrava, as codornizes, a palavra de Deus, a maneira que eles teriam que se comportar dali em diante, porque por isso Deus deu a lei para eles lá no deserto. Então eles começaram a entender que não podiam matar, não podiam roubar, não podiam cobiçar, não podiam fazer coisas erradas, mas tinham que ser fiéis no pouco, para receber a terra de Canaã. Fiel foste no pouco, muito lhe acrescentarei. A terra de Canaã estava logo ali na frente, mas eles precisavam de andar 40 anos no deserto. E é gratificante quando você começa a entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque quando Ele coloca pouco na sua mão, Ele quer saber se você tem fé para continuar caminhando. E aí Ele vai acrescentando aos poucos para você. A árvore de Deus, ela vai dar o fruto no tempo determinado por Deus, no tempo certo de Deus. E esse fruto vai alimentar pessoas que vão se tornar espirituais. Porque quem nasce da carne é carne. Então é preciso de entender, para você se tornar espiritual, você precisa estar sempre ouvindo a palavra, fazendo alguma coisa que chame a atenção do Senhor, fazendo alguma coisa que multiplique aquela pequena moeda que está nas suas mãos. Cada um de nós aqui temos uma moeda nas nossas mãos. Só de você ter esse dracma, essa moeda espiritual nas nossas mãos, já é um motivo de ter alegria nos nossos corações, porque mostra que Deus se importa e que Deus está fortalecendo cada um de nós na sua palavra.
Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, vamos entender melhor o que a palavra está dizendo em Mateus. Lucas 5, 1. Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Adoro essa passagem. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Tudo aqui já estava determinado na vida de Pedro. Jesus Cristo já sabia quem era Pedro. A partir daquele momento, ele pega o barco, que ele passou a noite inteira, mas os seus amigos, pescando, não pegaram nada. Não iam levar nada para casa para alimentar a sua família. É triste quando você passa um dia inteiro trabalhando, a noite inteira trabalhando, e chega na sua casa, você não tem um alimento para você levar para a sua família, para os seus filhos. E eles estavam se sentindo aqui nesse momento. Porque quando nós colocamos no lugar deles, também vamos sentir a mesma coisa. Quando você está trabalhando para que você dê o melhor para seus filhos, para a sua família. Esse é o verdadeiro intuito do trabalho, nos alimentar, nos fortalecer. Só que nesse momento, nesse dia, nada daquilo valeu a pena para eles. Só que quando eles chegaram, foram lavar as redes e começaram a prestar atenção na palavra de Deus, porque Jesus é Deus. E naquele momento Pedro começa a observar, o seu coração começa a queimar, ele começa a entender que é pecador. E foi por esse motivo que quando o Senhor Jesus termina a pregação em cima do seu barco, fala para ele: volta e lança a rede, não precisa de ir muito longe. Ele não duvidou, por causa que a palavra tinha entrado no coração. Isso é ter fé. Ter fé é você acreditar em coisas que você não consegue enxergar ainda. Mas com o tempo, com a caminhada, você começa a ouvir, você começa a entender, porque você começa a se tornar espirituais, assim como nós nos tornamos com a caminhada. Mas para que isso venha acontecer, é preciso de ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco significa que você às vezes não sabe louvar, mas você vem para ouvir a palavra de Deus todos os dias, todas as vezes que tem culto. Isso é uma fidelidade com a palavra de Deus. Ser fiel no pouco é quando uma pessoa está falando de outra pessoa e você se afasta, porque você vai lembrar de Salmo 1: bem-aventurado aqueles que não misturam nas zonas dos escarnecedores. E tem a minha palavra no coração, e nessa palavra medita de dia e de noite. Quando Pedro acredita na palavra de Deus, ele volta e joga as redes, e um milagre acontece. Porque foi só ele ouvir aquela palavra, foi o suficiente para ele encher as redes a rede de uma certa forma, que tiveram que chamar outros barcos. Já não ia mais passar por necessidade, os seus filhos não iam mais passar fome, a sua esposa ia se alimentar da palavra de Deus, porque aqueles peixes que eles tinham pegado foi por causa da palavra de Deus. A partir desse momento, Pedro chega em Jesus e fala: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque ele entendeu de verdade, realmente, como as coisas funcionam espirituais. Só que agora precisa de quê? Caminhar, um passo após o outro. Jesus Cristo fala: não temas, doravante será pescador de homens. E a partir desse momento ele entrega para ele uma moeda, porque agora ele tinha que ser fiel no pouco. Você sabe como que Pedro foi fiel no pouco? Pedro, João, Tiago e André eram sócios de uma empresa de pesca. Eles abandonaram aquela empresa para ser fiel no pouco que o Senhor Jesus estava oferecendo para eles.
Porque eles observaram e falaram: se nós continuarmos nessa palavra, nós também não vamos passar por dificuldades, por fome, por escassez. O Senhor alimenta cada um de nós. Só que é preciso de você caminhar, andar com Deus. E andar com Deus é fácil? É claro que não. Andar com Deus vai ter momentos de você vai ter medo. Pedro teve quando andou sobre as águas e começou a afundar quando viu a tempestade. Vai haver momentos que talvez você vai querer negar o Senhor Jesus. Pedro também negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Mas ele continuou caminhando. Ele continuou com a fé, com aquela pequena moeda na sua mão que o Senhor Jesus tinha entregado, porque ele queria multiplicá-la. Porque a palavra de Deus fala: eu vou dar a cada um de vocês uma moeda de acordo com aquilo que vocês têm capacidade de multiplicar. Esse é o verdadeiro intuito da palavra, e é preciso de ter fé nesse momento. Porque senão você vai olhar para aquela moeda e falar: não tem valor. Porque você só vai ver o valor que as coisas de Deus têm quando você se torna espiritual. Pedro se tornou espiritual. Por quê? Porque continuava, mesmo caindo, levantando, mesmo às vezes fazendo de maneira certa, mas às vezes também errando, mas ele continuava andando com o Senhor Jesus. Isso é que é importante. Porque não pensa que você vai começar a andar na palavra, que você vai acertar todas as vezes, porque haverá momentos que nós vamos errar, mas o Senhor estará com as mãos estendidas para nos levantar de novo e falar: continue, porque agora você aprendeu mais uma lição, com a minha palavra, e eu estou com vocês, porque eu sou fiel. A palavra fidelidade vem de Deus, nada é mais fiel do que Deus. O homem fala uma coisa, não cumpre, faz uma coisa, depois desfaz. Deus não. Se ele falar, vou fazer, acabou. É só a gente descansar na palavra de Deus. Então, quando o Senhor Jesus falou: não temas, doravante, agora será pescadores de homens, ganhadores de alma. Não foi isso que aconteceu na vida de Pedro, de João, de Tiago, de André? Por mais que tentasse afastar, não tinha como, porque o Senhor tinha dado a palavra dele. Em Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 39, o primeiro livro, Gênesis 39, 19. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados ali. Ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Ninguém passou por tanta dificuldade. Eu estou falando dos homens, não do Senhor Jesus. Igual José passou. José recebe uma moeda, um dracma, um talento. Talvez 2, talvez 5 da capacidade dele. Mas se você prestar atenção na vida desse menino, ele, hora nenhuma, ele larga o talento, ele enterra. Porque todas as dificuldades ele continuava falando o nome de Deus. E assim nas nossas vidas também, que nós temos que ser. E Deus nunca vai colocar um peso nas suas costas que você não consegue carregar. Toda dificuldade que Ele colocar diante de vocês, que estão caminhando na palavra de Deus, dê glória a Deus e continue avançando, porque vocês já são vencedores por isso. A partir desse momento, José, por causa de um sonho que Deus tinha dado para ele, por ele ter falado desse sonho para os seus irmãos, começou a crescer no coração dos irmãos a inveja, a maldade. E a primeira oportunidade dele, juntar todos os irmãos de José, menos o mais novo,
tentam matá-lo, jogam no poço, depois o vende para o Egito. José poderia muito bem, porque às vezes quando a gente está numa vida boa, tranquila, às vezes você até fala que ama Deus, sem conhecê-lo, é claro. Mas quando você começa a passar por essas dificuldades, é que se você vai ver se realmente você ama Deus ou não. Porque se você amar a Deus, você vai continuar caminhando, glorificando o nome dEle. Porque é assim que Ele trabalha dentro do nosso coração, para saber se a sua fé está firmada nele ou não. José é vendido como escravo, trabalha na casa de Potifar, a esposa de Potifar dá no pé de José. José fala naquele momento: eu não posso fazer isso com meu patrão, e não posso fazer isso com meu Deus. Olha a dificuldade que esse menino estava passando, e mesmo assim continuava com aquela moeda nas mãos, glorificando o nome de Deus. Isso é você estar fazendo, sabe o quê? Multiplicando os talentos que Deus deu para você. Porque cada vez que você vence uma desses obstáculos, mais um talento é acrescentado nas suas mãos. Servo bom e fiel. Fiel foste no pouco. Nós temos que ser fiel no pouco. Nós temos que ser fiel a Deus no pouco. Para que, se Ele quiser nos aumentar os talentos nas nossas mãos, é dele. É Ele quem vai fazer isso, não somos nós. Nós temos poder de abrir o mar? Não, Deus tem. Nós temos poder para você sobreviver no deserto durante 40 anos? Não, Deus tem. Nós não temos condições de viver nem 40 horas, quanto mais 40 anos. José sabia, porque Deus tinha dado algo para José, e ele mantinha aquilo dentro do seu coração, acreditando que aquilo, mais cedo ou mais tarde, ia chegar, porque ele já tinha visto os seus irmãos se debruçando diante dele, então ele ia ser grande. E para acontecer isso na vida dele, foi da noite para o dia? Não, ele precisou de percorrer uma caminhada, com muita dificuldade, com muita fé, com muita honestidade, porque José agia com honestidade a todo momento. Por causa da mentira da esposa de Potifar, foi preso, ficou uns anos preso injustamente. Aí já seria o motivo para qualquer um de nós, se não conhecer a Deus, falar: eu que não vou adorar a Deus, porque é a condição que eu estou ficando aqui adorando a Deus. Não, José continuou acreditando naquele lugar, e lá no cárcere ele continuava multiplicando os talentos. Quando ele fala para o carcereiro, quando ele fala para o padeiro sobre o que ia acontecer através dos sonhos que eles tiveram, e aconteceu da mesma maneira, um foi liberto e o outro foi degolado, foi morto, por causa da palavra. Isso é acreditar de verdade. Acreditar de verdade é quando você rompe barreiras para se aproximar de Deus, e entender que não existe nada que você faça com as suas mãos para que isso aconteça na sua vida. É preciso você abrir o coração e deixar que Ele te conduza, que Ele te guie. Se você prestar atenção, todos esses grandes homens, que os nomes ficaram escritos no livro da vida, nenhum venceu pela sua própria força, e sim pela força de Deus. Foi Moisés, Abraão, Jacó, Isaú, Elias, Eliseu, todos esses grandes homens não venceram nenhuma batalha sozinho, apenas com Deus. E mais uma aqui, José, segurando o talento que ele tinha. Era pouco? Era. O que José poderia comprar no cárcere? Talvez um pão, talvez alguma coisa nesse sentido, porque o talento era pouco para os olhos dos homens, mas aos olhos de Deus tinha muito valor. E quando você continua persistindo com esse pouco valor que Deus colocou nas suas mãos, igual José fez, as portas vão se abrir. Mais cedo ou mais tarde Deus vai abrir as portas, porque é assim que Ele trabalha. E aí Ele abre aquela porta para José, e José sai de um momento de presídio, esquecido, largado pelos homens, não por Deus, porque Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor era com ele naquele lugar. Ele sai para se tornar governador do Egito.
O homem, segundo homem mais poderoso dentro do Egito era José, porque agora o Senhor estava entregando para José aquilo que José tinha feito, multiplicado os talentos. Fiel foste no pouco, o muito eu lhe acrescentarei. Mas é preciso acreditar de verdade, não em mim, mas na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala que quando você começa a brilhar através das suas atitudes, através do seu modo, porque se você não tiver um pouco de mudança, as pessoas não vão sentir diferença nenhuma, não vão. Mas quando você começa a mudar por causa da palavra, porque a palavra dentro de nós, ela nos muda, ela mudou Paulo, ela mudou Pedro. Pedro era briguento, Pedro era birrento, mas com o tempo o Senhor foi trabalhando isso dentro do coração dele, e faz da mesma maneira conosco. Mas é preciso o quê? A gente querer, porque Deus nunca vai invadir o seu livre-arbítrio, nunca vai invadir o nosso livre-arbítrio. E aí você vê o tanto que a história de José é bonita, porque tudo isso que ele passou porque ele amava a Deus, e ele queria andar, e andou com Deus até no final da sua caminhada. Se tornou um homem de grande nome, não por causa dele, mas por causa de Deus na vida dele. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, 1:10. 19:10. Entrando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa, interessante, porque a gente aprende com cada detalhe desses grandes homens que se aproximaram de Jesus. Zaqueu rompeu todo um paradigma, ele era rico, mas de uma certa forma ele viu que aquela riqueza para ele não estava fazendo muito sentido, porque a palavra de Deus fala: não ajunteis tesouro na terra, a qual o ladrão rouba, a traça come e ferrugem. A ferrugem corrói. Zaqueu vê um homem que não tinha dinheiro, não tinha camelos, não tinha terras, pregando o evangelho, curando pessoas, e uma multidão estava seguindo. Ele queria saber o porquê, qual o sentido disso. Porque às vezes acontece no meio de nós, quando você não conhece a palavra, você tem que ter curiosidade de saber, mas por que esse povo prega a palavra todos os domingos, todas as sextas? Qual que é o sentido? O sentido de aproximar cada um de vocês e cada um de nós a Deus. Nós somos aproximados através da palavra dele, através da loucura da pregação. E isso aconteceu na vida de Zaqueu. Ele sobe numa figueira brava porque ele é de baixa estatura, ele queria apenas ver Jesus passando de longe. Engraçado, né? Talvez se algum de nós estivéssemos na situação de Zaqueu, nós estaríamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Estaria? Sim ou não? Deus sabe. Mas você vê Deus agindo na vida desse homem, que era rico. E no meio de toda aquela dificuldade que ele enfrentou, das pessoas olharem e falar: o que você está fazendo aí, doido? Vai para sua casa cuidar dos seus negócios. Não, ele queria ver, apenas ver. Isso é muito gratificante para nós, porque se ele apenas querendo ver, Jesus foi para a sua casa, imagine nós que estamos aqui buscando, todos os dias, nos aproximando todos os dias da nossa vida. Quando Jesus Cristo vai para a casa de Zaqueu, um povo começa a falar que ele estava no meio de pecadores, ninguém gostava de Zaqueu porque ele era cobrador de impostos. Zaqueu fala algo muito grandioso. Ele demonstra arrependimento. Como que você demonstra arrependimento? Nas suas ações. Nós demonstramos arrependimento na palavra nas nossas atitudes. E ele fez isso quando ele disse: metade dos bens que eu tenho eu vou dar aos pobres.
aos pobres, ajudar os pobres. Ele fez isso através da atitude dele. E se alguém eu defraudei, vou devolver 3 vezes. O que Jesus fala? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então você vê Zaqueu trocando um dracma, que é a palavra de Deus, que no começo você não vai ver o valor dela, você vai achar que não tem valor. O que tem valor hoje é um carro, o que tem valor hoje é roupa cara, o que tem valor hoje é um relógio caro. Não, o que tem valor é a palavra de Deus. Aquilo que o mundo oferece hoje é um valor, amanhã já não tem valor mais. Você compra um carro hoje, amanhã aquela cor não está muito boa, não está muito legal não. Tem que comprar outro. E aí por isso que as empresas vivem mudando uma coisinha aqui, outra ali, só para vender. E a palavra continua a mesma. E através dessa atitude de Zaqueu, você vê mais um grande homem sendo transformado na palavra do Senhor. Que não é aquilo que você tem que importa, é aquilo que você é que importa para Deus. É o seu coração transformando de fé em fé, de glória em glória. Em Atos 3, capítulo 1, Atos 3, capítulo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele mesmo Pedro que abandonou tudo que tinha para andar com o Senhor Jesus, que estava com aquele talento, cuidou daquele talento e multiplicou. E aqui o Senhor acrescentou o muito na vida deles. É isso que Ele quer acrescentar também nas nossas vidas. Porque quando você começa a entender que o verdadeiro valor está na palavra de Deus, Deus começa a acrescentar mais palavra de Deus dentro do seu coração, e você começa a se sentir com paz, com alegria, sabendo os verdadeiros valores que são. Jesus Cristo fala: eu vim dar a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo é barganha, te dá uma coisa, te toma aqui outra, te dá outra coisa aqui, te toma outra lá. Aquele coxo, se ele recebesse mais uma moedinha de ouro, ou alguma coisa nesse sentido, no outro dia ele está lá fazendo a mesma coisa. Isso nunca ia mudar a vida dele. O mundo nunca vai mudar a nossa vida, mas a palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Mudou a minha, mudou a de vocês, e continuará mudando a de muitas outras pessoas que adentrarem a este lugar. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós continuemos aqui, pregando a palavra, acreditando de verdade, e andando nos caminhos do Senhor. A partir desse momento, o milagre aconteceu na vida desse coxo. A palavra de Deus não fala o nome dele, porque ficou em evidência o nome de Pedro e de João, porque eles souberam andar no pouco, acreditaram de verdade, tiveram momentos de medo, quando o Senhor Jesus foi crucificado, tiveram momentos de mais medo ainda, quando acharam que todos os romanos iam persegui-los, e perseguiu mesmo, mas o Senhor um dia, depois de 3 dias, ressuscita e entra e fala para eles: a paz esteja convosco, porque eu estou com vocês. E da mesma maneira Ele está aqui conosco, aqui hoje, falando para a gente: continuemos sendo fiel no pouco, para que Ele possa acrescentar o muito, que é a palavra dEle, em nossas vidas. E nós podemos fazer igual esses grandes homens fizeram, igual Pedro, João, Tiago, Tomé, Mateus, Marcos, e todos esses grandes homens que andaram com Deus, salvando almas, fazendo parte dessa riqueza que é tão grandiosa, que é o Evangelho de Deus. E por isso eu agradeço essa rica oportunidade, que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando
de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar fazendo essa última oração, amém? Levanta suas mãos para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na tua presença e diante de ti nós apresentamos, ó Pai, a nossa família, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha continuar guardando, livrando, suprindo as necessidades materiais e espirituais de cada um deles, continua livrando, continua guardando a entrada e a saída de cada um da nossa família. E diante de ti, ó Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, te agradecemos pela tua palavra, pelo refrigério e a tua paz que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Papai querido, diante de ti, alcança cada um que nos escutou nesta noite, que o Senhor venha alcançar com as bênçãos sem medidas do Senhor, alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, alcança também, Senhor, com as bênçãos do Senhor, abençoa cada um que está aqui conosco, desde o menor ao maior, com as bênçãos sem medidas do Senhor, que o Senhor venha levar cada um, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando, Senhor, do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus, amém? Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.